Fala comigo, galera! Mais uma semana que estamos juntos e hoje nós temos aulas para vocês. A gente vai falar de escola municipal, escola estadual, faculdade, miésimo e muito mais. Hoje é com imensa satisfação que trazemos para vocês Andréa Vilela e Paulo Pimentel. Queria agradecer a vocês a disponibilidade de estar aqui com a gente, dividir um pouco a trajetória de vocês e quem está assistindo vai viajar junto com a gente nessas histórias. Então, obrigado e passo a palavra a vocês para poder falar com o pessoal. Bom dia, eu que agradeço muito o convite, me sinto muito honrada, porque sempre quando a gente vai falar da educação física, né, isso é sempre um prazer muito grande. Contar a nossa trajetória para que outras pessoas possam participar, né, desse momento, porque a gente sempre tem um processo. Então, estou muito feliz de estar aqui participando desse dia. Eu também agradeço o convite, né? É uma coisa muito legal. Acho que o CREF está de parabéns por essa iniciativa. Porque, assim, contar a minha história aqui é lembrar tudo que a gente já passou. É revisitar, tudo que a gente fez. Isso é muito legal. Acho que a gente tem que contar, né, essas histórias, contar essa trajetória de várias pessoas da educação física, até porque eu sou de antes da regulamentação, então, assim, é muito legal estar participando disso. Ó, eu vou quebrar o protocolo e vou falar para vocês assim, assistam até o final, porque o bastidor com esses dois foi ímpar. Então, assim, assistam que vai valer a pena. Bom, vamos lá. Antes da gente falar da colocação de mercado de vocês, da atualidade, a gente queria conhecer um pouco a história, né? Antes da Andréa Vilela, da Andréa, do Paulo. Como é que foi a infância de vocês? Aonde foi? Como é que se deu? Assim, vocês são oriundos do Rio de Janeiro? Como é que foi essa infância? Sou do Rio, né? Carioca da Gema. E eu era moradora de Santa Cruz. Tive a minha infância toda em Santa Cruz. Tive uma infância muito de brincar, né? Eu acho que por isso que a gente valoriza tanto hoje voltar essa educação física no brincar, né? Principalmente na escola. Então, eu tive aquela infância de brincadeira mesmo, brincar no quintal, de rua, né? Brincadeira de rua, né? Minha mãe me ensinou a soltar pipa, bola de gude, meu pai me levava para o campo de futebol, eu jogava bola, eu tinha um time com os meninos perto da minha casa, eu que organizava. Bacana. E foi a minha professora já assim, organizando. Já organizando, a gente não sabe o que vai ser, né? Não é o Senais, a gente não é. Não sabe. E assim foi a minha infância e adolescência, porque naquela época, assim, 14, 15 anos eu estava brincando mesmo, né? Essa adolescência era um pouco mais tardia, né? Pique de subir na árvore. Eu estudava em cima de um pé de jabuticaba. Caramba, que tinha na minha casa. Então, assim, era hora de estudar, pegava o caderno, subia no pé de jabuticaba e ia estudar. Então, acho que isso, claro, né? A gente, às vezes, na infância, a gente não imagina isso. Hoje, como profissional, a gente estimula isso na criança. Mas, quando a gente vivencia, isso, nós vamos ter obstáculos durante o processo, mas vai reverberar lá na frente a nossa vida adulta, né, de alguma forma. Acho que, principalmente quando a gente pega essa infância um pouco mais lá atrás, tem muita diferença dessa vivência motora, né? Hoje a gente tem vários fatores, né? Nossa. Construção civil, violência, tudo que interfere, que trava um pouco. E aí, Paulo? Diferente da Andréa, né? Meu pai e minha mãe nunca me levaram pra rua, nem pra nada disso. Pelo contrário, eu sempre fui sozinho. E sempre fui chamado levado da casa, né? Eu fugia pra não estudar. Fugia de casa. Tá vendo? Fugia de casa pra jogar bola na rua, pra soltar pipa, pra fazer tudo que o menino levado fazia, né? Então, assim, curti muito a minha infância, né? Tive uma infância muito legal. Meus pais sempre foram disciplinadores, mas, assim, ao mesmo tempo, eu sempre aprontei todas e sempre me diverti muito. E eu acho que é isso que me levou para a educação física, né? Gostar de tudo que um garoto, né, na minha faixa etária gostava, e tive o prazer e a honra de ter a rua como aliado, coisa que hoje a nossa juventude não tem. E a gente vai chegar lá, a gente vai lá e volta, tá? Vocês são professores, né, da rede municipal e estadual. Vocês percebem essa alteração motora nas crianças de não ter essa vivência de brincadeira de rua hoje? Vocês percebem isso? Muito claro e nitidamente, né? Já percebi alguns anos atrás, mas a gente não pode deixar de marcar, né? Que a gente tem um marcador aí que a gente vai ter que levar para a vida, que foram os 2 anos de pandemia. Exatamente. E agora, né, essa construção motora, eu até comento muito com os alunos da faculdade isso, que é uma reconstrução dependendo da faixa etária. Só que hoje está indiferente, porque essa construção motora, essa imagem corporal, essa vivência, né, que às vezes a gente tinha com tanta facilidade, hoje você
luta para que essas crianças consigam entender esse corpo em movimento. É porque o mundo não estava preparado, né? Pra você ficar 2 anos isolado e ver a internet que já estava muito forte. São esses 2 fatores que influenciam, na minha opinião, essa relação, né? A gente tem hoje a tecnologia, que os pais, para a criança ficar quieto, dá um celular para ele e falar assim, fica quieto aí, e não poder estar na rua como a gente estava, né? Então são 2 fatores que tiraram a liberdade de expressão, a liberdade de movimento. Então isso interfere diretamente nessa relação motora, nessa relação de convivência. E até postural, né, Paulo? Exatamente. A questão postural então, são 2 fatores que a gente tem que reaprender. E junto com isso, né, a gente tem um terceiro fator que é o seguinte, né? Precocemente a gente queria transformar as crianças em atletas. E não é esse o objetivo, né? O objetivo não é transformar as crianças em atletas. Pode ser uma consequência. As crianças têm que ser criança. E ela sendo criança, ela poderá ser uma atleta. Mas não que ela tem que ser um atleta desde pequeno. Fico imaginando quando você falou que subia no pé de jabuticaba para estudar. Se alguém tá ouvindo que não foi dessa infância, você, mas como assim, gente? Não, quando eu conto para os meus alunos, eles ficam, o que é isso, professor? Não, pior, né? É pensar assim, o que é um pé de jabuticaba? O que é um pé de jabuticaba? Não é? Então, assim, tem não isso. tem jeito, a gente vivencia mesmo. E uma coisa também que eu acho bem interessante, que Paulo falou sobre os pais, né? Meus pais, né, foram aqueles educadores, né? disciplinadores. E uma coisa que eu me orgulho muito, que eu não deixo de falar, né? Os meus pais não tinham estudo. Meus pais vieram de roça, né? Mas a vivência e o que eles trouxeram, né? A importância do estudar. Eu tinha que ajudar em casa, mas tem prova? Como que foi? Eles olhavam meu caderno todos os dias. A minha mãe lia um texto e ela interpretava primeiro do que eu. Quantas vezes no ensino médio ela fez isso? Então, assim, em cima de uma máquina, costurando. Então, essa estrutura familiar faz muita diferença. Essa estrutura, né? Faz muita certeza. diferença. E aí, hoje, quando você cobra, às vezes, de um aluno, ele fala, porque minha mãe não fez isso, sabe por quê? Não, nada é motivo. Né? As barreiras estão aí, né? Se você se prender a elas... A essência da educação ela é primordial e é o que a gente sente muita falta na área escolar, né? A gente vai falar nisso sobre o bate-papo, né? Mas vocês têm, e a gente pode registrar isso hoje, vocês têm o privilégio de fazer uma análise completa, né? Porque ao mesmo tempo que vocês estão na escola, lá na base, vocês também estão na graduação. Isso. Então vocês conseguem ver essa evolução e a gente vai falar sobre isso. Mas falando ainda sobre essa infância, vocês tiveram educação física na escola? Teve alguma influência nessa trajetória aí? Como é que foi essa parte da escola? Eu tive muita, né? Porque, como eu falei, eu já era de rua. Pra quem tá assistindo no vídeo, quando eu falo assim, educação física, os dois abrem um sorriso. Não tem jeito, né? Eu tive muito. Paulo nem vai acreditar, né? Mas eu, no meu Fundamental 2, né? Que a gente fala hoje, eu era atleta de handball. Eu jogava numa equipe. E, assim, era aquela coisa da gente ir junto mesmo, né? E tinha corrida também, eu tinha uma professora... André, eu imagino como deveria ser difícil para a defesa adversária. Porque no ela é energia pura. Você dava um trabalho... Vamos pular? Só isso. Mas era isso mesmo. Eu tive uma professora que a gente não tem como esquecer, porque o nome dela era Dana C. Caramba. Mas eu não esqueço a professora de Educação Física nunca. Da sua escola? Da minha escola, porque eu fazia parte da equipe dela, né, de handball. Mas ela também dava atletismo. E eu estudei na Escola Princesa Isabel, em Santa Cruz. Tinha uma rua, né, que hoje está até mais movimentada, mas era uma rua de 2 mãos assim, mas muito pacata. Então, a gente fazia ali as corridas, o treino. Então, eu sempre... A educação física não tinha jeito, né? Eu participei, cheguei bastante, e quando cheguei no ensino médio, sofri muito, porque no SARA... Aí não queriam fazer e eu pensava, como não fazer, né? Como é que as pessoas não querem fazer? Tem ainda. Ainda tem. Né? Aí, então, assim, foi uma vivência bem bacana. E me marcou muito, né? Tanto é que eu não esqueço nem o nome da professora. Eu fui aluno da rede municipal de educação e, assim, o que me marcava muito é que desde aquela época eu que organizava os torneios, eu que... Olha o cenário que a gente falou seu, eu também estava presente. Eu que organizava tudo, a parte de gincana, eu sempre liderava meu grupo. E assim, tem o fato de eu... André vai rir agora, né? Porque assim, eu fazia cover de banda. Né? E aí assim, tinha que ir lá fazer, mas assim... Que bacana! Eu tinha uma professora de música que fazia as atividades e falava assim, vamos fazer um coral. Aí botava todo mundo pra cantar. E falava assim, tem alguém desafinado. Para você de cantar, para você. E achava sempre... E era o máximo pra mim. Então, assim, eu sempre estive envolvido
com os projetos da escola, e jogos internos, gincana, e era muito legal. Um professor que me marcou muito, depois eu tive o prazer de reencontrar ele e de uma forma muito legal, porque eu trabalhei com a irmã dele, que hoje, infelizmente, ela não está mais com a gente, mas a Maguinha foi a minha coordenadora, né? Eu digo para assim, pô, de todos os meus coordenadores, ela era uma pessoa que me marcou. E era o Antônio Melo, que foi já passou por aqui, preparador físico. Então, assim, eu tive a honra de ter o Melo como meu professor lá na escola, lá na 5ª, 6ª série. E ele falava, Paulo, vamos organizar um torneio. E aí ele viajava com a seleção sub-17, e quando voltava dava camisa para todo mundo, dava short. E falava assim, vamos montar um torneio. E eu fazia a inscrição de todo mundo, botava todo mundo para jogar. Então, assim, sempre gostei do esporte. E eu falo isso até hoje, que a gente não pode deixar de ter o esporte como um instrumento importante da educação física. Não é o único, mas é um instrumento importante da educação física. É uma das ferramentas, né? É isso aí. Eu acho muito interessante uma fala sua sobre a questão do alto rendimento, né? De ter essa visão de que não é necessário ter o objetivo, pode ser uma consequência, mas não é. Claro. E quando eu pergunto a vocês sobre a época de vocês de educação física, é porque foi muito notório para mim como o semblante de vocês mudou. E aí, eu queria perguntar a vocês, faz diferença, não faz, de uma pessoa, de um aluno, de uma criança, adolescente, ter uma referência positiva nessa trajetória? Isso, como professor, né? Deixa eu pular a vez da André, né? Deixa eu passar a vez. O momento é de vocês. Isso eu sempre digo para todos os meus alunos na faculdade, né? A responsabilidade de eu gostar ou não da educação física é do profissional. Se eu apresento isso de uma maneira legal para ele, suave, alegre, bonita, ele vai gostar. E isso vai perdurar pela vida dele, né? É isso aí. Se ele gostar da atividade física, se você colocou muito difícil, facilita para ele. Cria a possibilidade, porque a gente só gosta das experiências que são positivas. Aquelas experiências que são negativas, a gente nega. Né? Vou citar um exemplo do meu filho. Meu filho tomou um todinho e ele estava estragado. Nunca mais ele quis tomar todinho. Uhum. Você pega o todinho para ele e fala assim, negativa que ele não teve. quero, experiência negativa. E a mesma coisa vai acontecer com vôlei, com basquete, com queimado, com pique-bandeira. Ele tem que ser positivo. Se vira, meu professor. Faça com que a criança goste da educação física. E aí eu não sei se você vai concordar, não nivelar tanto pela habilidade, né? Facilitar a prática, né? É isso aí. Respeitar o desenvolvimento dele, respeitar as limitações dele. E aí você faz um ioiô, né? Vem aqui, vai lá, e faz isso que suave. É a nossa função, né? Adaptar a atividade àquele público que está com você. Né? Por isso a educação física escolar é tão importante, mas tão importante com professores que entendam que ele não tem que passar atividade e acabou. Ele tem que passar atividade que a criança consiga fazer. Perfeito. Então isso que é importante para a gente. E eu acho que essa sua fala é muito importante, porque se a gente consegue implementar ali na raiz, né, ali na escola, essa pessoa vai levar para a vida dela a prática de atividade física. Isso aí. Esse é o lugar, né? A gente sempre comenta. Acho que tudo começa na escola. E eu comento muito com os alunos também, da graduação, essa importância, que quando a gente está falando de várias disciplinas, né? Quando eu falo da criança, eu falo para eles, eu não estou aqui indicando que tem que trabalhar a criança, mas é porque a criança é o alicerce. Como que você constrói alguma coisa se esse alicerce não está bem estruturado? E aonde que acontece isso? Na área escolar. Então, se a criança passa pela escola, né? Eu falo por mim, né? Da experiência que eu tive, que ficou, quando eu lembro, se ela passa pela escola e tem uma educação física de qualidade, uma educação física de interação mesmo, essa criança ela vai levar essa memória. A gente não pode dizer que vai ser uma criança, ela praticou todas as atividades e com isso vai ser um adulto que vai praticar esporte, que vai ser, né, que vai pensar só na atividade física. Não, porque a gente tem vários obstáculos, né? A gente tem alguns fatores que vão influenciar. A gente tem algumas rupturas na nossa vida de adulto, né? Que pode nos impedir. Mas a nossa memória afetiva, a nossa memória corporal vai ficar. Em algum momento, você tem um tempinho, você vai tentar fazer atividade física. É a memória. Porque a tua memória fica. Agora, onde que a gente faz isso? É na escola. Por quê? Porque a massa, né? Onde está a massa maior. Quando a gente faz propagandas, a vacinação, né, que eles têm cuidado de levar para a escola. Por quê? Porque é onde vai atingir uma massa maior. Né? E esse profissional de educação física, o que a gente precisa muito lembrar é que ele faz parte desse processo de forma ativa.
É o que o Paulo falou, né? Não dá para jogar a bola e deixar acontecer, né? Porque senão qual a imagem que vai ter? E outra coisa, não é a educação física, né? E legal da sua fala é o seguinte, né? É exatamente isso. Eu tenho alunos que eles podem até não fazer a aula, mas eu tenho uma relação com ele que ele tem que gostar de mim. Ele tem que gerar ele o tem vínculo, que ir para lá para gerar o vínculo. E ele fala assim, e com o tempo, eles até Vão cedendo. vão é cedendo verdade. para mim por gostar de mim. Então, assim, o aluno que não faz, ele não fica lá sentado e eu não vou lá falar com ele. Eu cumprimento um a um, eu brinco com eles, eu boto apelido, eu zoo eles. Eu digo assim, só um pouquinho, só uma vezinha para mim. É aquela assim, só vivencia, né? Só Só faz se um pouquinho permita. só. E não é uma imposição, é a relação professor-aluno. Isso é muito importante. Eu acho que tem isso. A tua fala inicial acho que foi muito importante. Tem essa questão do habilidade, do alto rendimento, do se prender ao quarteto, né? Porque, não sei se vocês concordam, não é que o quarteto não possa ser aplicado, mas com qual função? Com De qual que forma ele é de que aplicado, forma? né? Se é daquela forma excludente de habilidade, vai ter o que você falou, vão ter aquelas crianças que vão ficar lá e não vão participar. Né? E aí vai de acordo com o professor. Falei para vocês que era aula, não falei? Já tá aí. Já começou. Primeiro tópico, vocês já botam um check. Beleza, a gente vai indo para o final da escola. Como é que se deu esse momento aí que a gente vira adulto, né? Entre aspas. Né? Como é que foi mercado de trabalho, faculdade? Vocês já tinham decidido, não tinham? Como é que se deu essa transição de vocês pós-escola? Eu terminei, já fui direto para o curso de formação de professores, porque eu só pensava em ser professora. Né? Eu falo que ser Isso pra você professora... tava certo, né? Muito certo, muito claro. Eu acho que tá no DNA. Eu até brinco falando para os alunos que toda criança chorou, né? Chora quando nasce. Eu já saí e falei, professora, que é você, tá? Quero ser professora. E aí fui muito cedo, né? Porque eu fui para o ensino médio com 14 anos. Caramba. Então, essa minha formação de professora foi muito cedo. Com 17 anos eu já estava dando aula. E aí tive a sorte, claro, né? A gente faz os estágios também, mas não teve nem, na minha época tinha entrevista em escola. E aí trabalhei em 2 escolas, né, bem referenciadas aqui em Campo Grande e comecei minha trajetória dando aula. Só que eu me especializei, terminei o curso normal, que a gente chamava, né, o magistério, e me especializei em educação infantil, porque eu não queria trabalhar de 1ª a 4ª. Eu queria educação infantil, eu acreditava nessa também, mais um indício, né? Eu sempre acreditei nessa construção. E aí me especializei para trabalhar só com educação infantil. E aí me entreguei de corpo e alma, porque eu amava mesmo. Tanto é que todos os meus cursos de psicomotricidade, de jogos, de recreação, bem antes de entrar para educação física. E a gente vai querer ouvir essa frase, essa fala da educação física, que é a hora que a história desses dois aqui se entrelaçam e a coisa acontece. Paulo, como é que foi esse momento seu? Assim, eu vou ser super sincero pra você. Até eu chegar à universidade, eu nunca gostei de estudar. Então, essa parte a gente já tinha escutado, não precisava reforçar. Foi sempre aos trancos e barrancos, né? E engraçado que eu nunca pensei que eu ia para o ensino superior. Né? Tanto que eu digo para todo mundo o seguinte, olha, eu sou o único cara da minha geração que os pais não sofri nenhum tipo de preconceito com a educação física. Porque não tinha nem expectativa, né? Eles achavam que eu não ia fazer nada. Entendi. Né? Eles achavam assim, esse aí não vai estudar nada, esse aí vai Esse é o caso perdido. Esse é o caso perdido. E assim... E a educação física foi uma coisa que sempre teve presente na minha vida, mas eu nunca achei que eu ia para o ensino superior. Você não vinculava isso como uma profissão, né? Era um desejo seu. Era o que te dava prazer. É isso aí. Então, assim, e eu tinha uma namorada na época que falava para mim assim, pô, vai para o curso superior, vai fazer tecnologia da ciências da computação, que estava na época, na moda e tal. E eu saí de casa para fazer, por influência dela, para fazer isso. E aí, quando eu cheguei lá, fiquei olhando a placa, estava assim, escrito assim, ciência da computação e educação física. Eu parei embaixo daquela placa. Olha o destino fazendo... Não vou botar aqui embaixo só para ele ler. Só para ele ler, para saber que tem, não é? né? Isso mesmo. Fiquei embaixo daquela placa mais de meia hora. E aí levantei e falei assim, fiz um monte de pergunta pra menina e falei assim, eu vou pra educação física. E não tinha ideia do que eu ia fazer. Surgiu naquela hora. E aí eu falei, vou pra educação física. Caraca. Né? E a educação física surgiu na minha vida e eu não tenho a menor dúvida. Queria estar hoje em frente ao computador. Nunca. Eu digo pra todo mundo o seguinte, não me vejo fazendo outra coisa. Paulo, se não fosse educação física, meus pais tinham razão, não seriam nada. Era isso, né? E é isso a minha descoberta pela educação física, ela veio meio por acaso, né? Foi uma situação,
mas que eu digo para todo mundo uma coisa, né? Independente de qual curso seja, escolha aquilo que você gosta de fazer e torne isso profissão. Então esse foi o meu aprendizado, né? Daquela época que eu não tinha essa maturidade, mas hoje eu digo para todo mundo, né? Eu não escolho Já que você deu o passo, você tem que não dar... escolho uma profissão por dinheiro. Não escolha uma profissão porque ela é bem sucedida. Escolha aquilo que você gosta de fazer e transforme em profissão. Independente de qual seja. Porque aí faz o teu diferencial no mercado, né? Exatamente. Eu quero que você conte já essa história e depois eu quero que você já entre, tá, André? Conta a história aí de um pioneirismo de concurso, ainda estudando. Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Eu sempre fui... Aí começou a vontade de estudar, né? Não, aí você foi obrigado a estudar. Aí, assim, eu tive prazer de estudar na realidade. Na verdade, você se identificou. A né? educação física, tudo que estava relacionado à educação física, eu queria ler. Eu queria estudar, eu queria me aprofundar. E, assim, aí meus pais olharam para mim e falaram assim, ué, você estudando? Paulo, eu vou te cortar para você continuar, mas é só porque eu acho tão importante isso. A gente está num bate-papo aqui de um tempo, né, André? Onde ele falou o tempo todo que não gosto. Aí reverbera o que você acabou de falar. Quando você achou que você gostava, parece que tua cabeça virou. É isso aí. Agora eu quero. Agora eu quero. Ou seja, talvez... Posso falar a maior besteira do mundo, se eu falar você me corrige. Talvez até a forma que te era passado os conteúdos não eram tão atrativos. E não te motivavam a... Quando você se identificou... Olha como... Para vocês perceberem, né? Como é que muda uma escolha certa. Muda muito, né? Pô, muito legal isso, isso cara. aí. Muito legal. Então, assim... E aí, Aí eu te cortei. Teus pais acharam começaram a estranho. falar assim, pô, esse cara tá estudando o dia inteiro. E eu trabalhava com meu pai num bar, né? Meu pai era dono de um bar. Eu tenho um fato, que aí você falou que pode contar Pode? histórias Não, eu engraçadas. espero que possa. Qualquer coisa a gente edita. Essa aí é super engraçada, porque assim, eu trabalhava com ele num bar, e aí, época de prova, eu levava os livros para poder estudar e tal. No turno da tarde o bar era sempre mais vazio. E eu tava com um livro na mão, estudando para a prova, e lendo e tal, e o cara veio pedir uma cachaça. Só que eu não queria perder aquilo que eu tava lendo, não queria perder o raciocínio. E eu com o livro na mão, peguei a cachaça, botei o copo em cima do balcão, servi a cachaça e o cara... Estiquei a mão para receber o dinheiro, que nem pro dinheiro eu olhar, porque eu não queria tirar o olho do livro, de tanto que eu queria continuar lendo aquilo ali. E ele virou e falou assim pra mim, aí, sabia que pra servir cachaça tinha que ler, não. Na época eu fiquei com tanta raiva dele, mas tanta raiva, que hoje eu falo assim, exatamente isso, né? O meu amor pela educação física é tão grande que eu gostei de estudar, eu gosto de ler. Tudo que está relacionado à atividade física, tudo que está relacionado à minha profissão, eu sou apaixonado. E eu discuto, eu gosto de ter novas ideias, eu gosto de ir buscar, eu gosto de desafios. E aí essa tua fala traz um pouco do seguinte, quando a gente tem uma criança que talvez não goste de estudar, ela não gosta ou esse conteúdo está chegando de uma forma... Isso aí. Ela não encontrou aquilo que ela gosta de ler. Exato. Ou a forma que está chegando, né? Eu ia falar isso, que a fala, o que ele está colocando, né, a experiência dele, serve justamente porque a gente vê às vezes que o aluno quer estudar, o aluno não gosta, e o aluno não quer, e pensa que não vai ser nada. Não, calma, né? Aonde que tem esse fio... Né, para você tem, puxar, né? né? Sempre Sempre tem. tem. A questão é identificar. Às vezes está embaixo do objetivo, né? Tá embaixo, tá na linha de baixo, né? E... Conta pra gente essa história do concurso que eu quero passar para André. É o seguinte, eu, no 5º período da faculdade, meu professor, o Gerson Correia, ele virou para mim e falou assim, abriu concurso pro município do Rio, você viu? Eu falei, vi, mas eu não posso fazer, né? E aí ele falou assim, não pode por quê? O que é que pedem para fazer a inscrição? Eu falei, só me pede identidade e pagar a taxa. Ele, não tem o dinheiro? Eu falei, tenho. Ele, então faz. E aí eu falei para ele assim, você vai me ajudar com a bibliografia toda? Te ajudo. Te indico, te ajudo, tiro dúvida e tal. E eu comprei o desafio. E assim eu estudei. Né? Fiz a prova, né? Como eu falei, verifiquei lá as questões acertadas numa sexta-feira. Precisava acertar 25 questões, eu acertei 24. Falei, fiquei reprovado, mas eu chorava dentro de casa. Falei, caraca, faltou tão pouco. E fiquei nessa situação. Na segunda-feira, de manhã, eu passei na banca de jornal, porque não tinha essa internet toda. Não saía no Google. Não era fácil. Assim. Você que está assistindo. Não era né? Não, e só para registrar, na época era livro, porque também não tinha o Google Acadêmico. Não tinha, era não. aqui, ó. Isso aí. Tu tinha que tirar a Xerox. Aí
Pô, tinham cancelado 2 questões e eu errei as 2. Cara, foi o dia que eu mais gritei na rua. Ou seja, foi pra 26. Foi pra 26 e tava aprovado. E o rapaz da banca, eu não comprei o jornal. Porque eu falava pro rapaz da banca assim, eu não tinha o dinheiro pra comprar o jornal. O dinheiro que eu tinha, eu paguei a taxa, cara. Eu falava pra ele assim, deixa eu só ver as questões que foram anuladas, pelo amor de Deus. Ele, olha aí, Paulo, não enche o saco não. Aí eu olhei, falei, anotei as 2 que cancelaram e levei pra casa. Cheguei em casa e tinha errado as 2 e foi aprovado. Então assim, no 5º período da faculdade, eu estava aprovado no concurso público. E quando foi assumir? E quando eu fui assumir, eu tinha me formado uma semana antes. E aí a minha colação era foi numa sexta-feira e eu apresentei o documento na segunda. Então, assim, fiquei claro que eu tive que entrar no processo, que eu fui pioneiro nessa situação no Rio de Janeiro. E fiquei 3 meses no processo, eu muito chato. Toda segunda-feira eu pegava um ônibus, também não era pela internet, dava pra ver. Eu pegava um ônibus e ia ver onde o meu processo estava. E ia lá falar com a pessoa que ia despachar o meu processo. E eu nunca gostei de não, tá? Eu vou ser sincero pra você, o não pra mim é muito difícil. Você vai me dar um não aqui hoje, eu vou rodar até eu ganhar meu sim. E não sossego. E aí, depois de 3 meses, eu conheci uma pessoa dentro do Piranhão, que trabalhava lá, o Paulo Novaes, e ele falou pra mim assim, não, eu vou desenrolar teu processo. Por que tá dizendo aí? Eu falei, tá dizendo isso, que eu fui informado. Ele ia lá, questionava, entrava com recurso, e eu fui ganhando. E assim eu assumi o município do Rio de Janeiro, que foi o que mudou a minha vida. Isso aí foi um pioneirismo, né? Na época, né? Foi. Então você aí que fez o concurso antes de ser formado e assumiu, agradece a ele, tá? Eu fiquei Porque acabou sendo uma jurisprudência, né? Como Sim. tinha... Sim. E aí, Andréia, como é que surge depois professora, feliz, realizada? Isso. E aí? Não, que professora, feliz, realizada até aquele ponto. Mas a educação física era dentro de mim, né? Ficava ali Aquilo latejando e todo mundo me falava, você é tão de educação, vai fazer pedagogia. E eu falava, pedagogia? Não, eu amo a educação, acredito. Mas como eu falei antes, né, eu me especializei em educação infantil por acreditar. Então, eu era aquela professora que eu chegava na escola antes das 7 da manhã, os serventes já sabiam como é que eu era, né? Eu já pegando cadeira, mesa, eu trabalhava muito lá de fora com eles. A minha faixa etária era de 3 anos e meio, eles tinham que fazer 4 até julho. E eu trabalhava muito o corpo, né? Eu trabalhava muito. E nessa minha trajetória, eu vou lembrar uma pessoa que Paulo falou, que foi dele, mas foi nada, foi minha primeiro. Que foi a minha coordenadora, Maguinha, né? Que hoje eu tenho certeza que ela está ouvindo aqui o nosso depoimento na nova morada que ela está. Mas ela foi um diferencial na minha vida, né? Eu entrei com 17 anos trabalhando numa escola de nome em Campo Grande e que tudo começou ali, né? A escola também estava ganhando, na época não era educação infantil, era pré-escolar. E eu vinha de Santa Cruz, eu era aquela professora que vinha de Santa Cruz. A escola teve uma entrevista, teve uma prova, e as outros professores estavam vindo da escola que já existia. Né? Então, assim, foi uma batalha e conheci esse ser que eu digo que ela me formou, né? Em termos da ética, do vocabulário, de tudo. E tenho que deixar registrado aqui que quem me conhece há pouco tempo não acredita, mas eu sou muito tímida. Isso realmente é. Não é? Muito. Isso você precisa conseguir trabalhar melhor, né? Mas escolhi ser professora, né? E a minha paixão era essa. E aí, diante... E a tua fase é importante, né? Com 17 anos, né? 17 anos. É uma responsabilidade muito grande. Eu fiz 18 dentro dessa escola. Eles fizeram um bolo para mim, porque eu faço em fevereiro. Foi uma festa, assim, né? Agora vai, agora, né? Já sou de maior. Então, assim, foi uma construção que foi muito importante, não só para a minha vida, né, essa primeira formação. Foi importante até hoje. Sim. Né? Porque todas as atitudes... Não deixa de ser sua base, né? É a minha base, né? E foi ela, né? Eu devo isso a ela, graças a Deus, eu sempre falei isso para ela, independente da gente depois ter parado de trabalhar, eu sempre tive esse contato. E aí, nesse mesmo local, eu conheço o professor Paulo. Aí que os caminhos se cruzam. Porque ele era de educação física da escola que eu trabalhava. Né? E como eu já tinha essa movimentação toda, né? Eu lembro que um dia... Corporal, então você teve um dia que eu né? levei minha turma para andar de velotrol no pátio. Mas eu estava cansada, vou ser muito honesta. Aí eu sentei, tinha um tablado assim de escadinha colorido no pátio, né? Aí eu sentei eles andando. Aí veio
uma das donas. Aí falou, oi, tia Andréia. Ah, eles estão andando de velotrol, né? Brincando. Eu falei, mais ou menos, né? Eu coloquei para andar de velotrol, para essa dissociação dos membros. Eles estão precisando também entender esse espaço, né? Andando de velotrol. Eu fui falando. Espacial. Quando eu fui... E ela foi parada olhando, e depois eu olhei. Eu mesmo pensei, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu nem sou, né? Eu sou professora de sala, né? Uhum. Mas como isso já estava dentro de mim, né? E aí conheço o Paulo, e a gente começa a conversar, e não adianta, né? Quando você já gosta da profissão, enquanto profissional, se identifica. E foi aí que tudo começou, né? Um belo dia a gente saiu da escola conversando, né, Paulo? E aí Paulo levou o quê? Umas 2 horas, né, Paulo? Mais ou menos isso. Mais Você ou já notou que a gente não gosta de falar, né? Mais ou menos isso, para me convencer, porque eu amava a educação física, e o tempo foi passando. E eu, nessa brincadeira, eu já estava com 29 anos. E eu queria muito... Fala de André, já estava na flor da idade. Mas eu entendo que é aquele vínculo de só posso fazer quando sair da escola. Entendi. Não, e Tipo, a educação física parece que você só poderia fazer, porque a gente está falando de uma outra época também, né? Então, claramente, assim, sim. parecia que só podia fazer se você fosse bem novinho. Sim, sim. Então, eu não me achava mais, falava, não vai dar tempo, e não conseguia, e eu tinha um fator primordial de me impedir de ir para a educação física, que eu tenho pavor de água. Ou seja, você já tinha várias barreiras construídas. Isso aí. Que bloqueavam o teu sonho. E aí, Paulo conversando com ele, fui fazer lá prestar a prova de vestibular e ingressei na educação física, né? Eu acho que foi... Quando eu falo para vocês aqui, a imagem vem, né? A minha primeira vez entrando na faculdade de educação física. Vou tentar até não me emocionar. Porque eu lembro que eu entrei, era tanta gente, eu ali olhava para todo mundo e eu falava, gente, eu vou começar a educação física. Quando entrei na sala, aquilo tão lindo para mim, tudo era muito grandioso, né? E aí fui. Comecei a educação física e faltando 1 ano e meio para eu terminar, surgiu a oportunidade de prestar um concurso. O Paulo e aí, na hora... E vem Paulo de novo na minha vida. E aí, na hora, né... Não, Paulo fazendo parte desse processo todo, né? De estudando, até porque ele já tinha passado por esse processo. E estudando e tudo, a gente falava, conversava muito. E aí, falei, vou fazer o concurso. Vou fazer. Quero fazer um concurso só para ver como é que é. E eu lembro que na faculdade todo mundo foi contra. Que eles falavam, vai fazer agora? Para quê? Vou fazer sim, vou fazer. E... fui fazer. Eu não sabia cronograma, eu não sabia o que ia cair. Uma amiga que viu onde que era a prova, porque eu trabalhava muito, o dia inteiro com criança pequena. Você trabalhava e estudava, e estudava à noite, né? Então não tinha tempo mesmo. Fui fazer a prova, passei. Faltando 1 ano e meio para a formação. Faltando 1 ano e meio. Só que eu passei bem lá embaixo, porque Passou era providencial. Pois é. Para passar o tempo de formação. Para passar o tempo. E aí conciliou? Aí consegui me formar, né, e fui convocada. Logo depois? Logo depois. Na mesma época. Eu terminei em dezembro e a convocação veio. Isso tem um dedinho de Paulo. E aí a convocação veio, o que eu vou fazer? Né? Corri para Paulo. Paulo, fui convocada, mas fiquei em natação. Né? Precisava terminar para pagar a natação. E aí, Paulo, não vamos conseguir. Eu falei, não vou conseguir. Você tem realmente fobia? Tenho, muita. E aí, não vou conseguir, e vamos para a prefeitura. Aí ele foi comigo, chegando lá só podia ter prorrogação de posse de 1 semana. Aí ela falou, não adianta para ela. Ele falou, adianta, pode colocar. E eu falei, Paulo, não vai dar. Vai! E ele olhava para mim e ficava, bora. A boca. Fica quieto. E aí foi, né? E quando tem que ser seu, não tem jeito, né? Foi só o tempo da gente voltar da prefeitura. Quando eu cheguei à casa, eu recebi a ligação da prefeitura dizendo, olha, professora, tá com sorte mesmo, hein? O prefeito acabou de baixar um decreto de prorrogação, né, dessa prorrogação de posse, para 60 dias. Aí eu não tive... Quando eu voltei, eu já fui, né, já estava na faculdade pagando essa disciplina, e paguei, e aí o que aconteceu? Colei grau dia 7 de maio e entrei na prefeitura, tomei posse na prefeitura dia 8. Bem parecido, né? E aí, assim... Bem parecido. E assim, é o que eu falo pra ela. O mérito é todo dela, né? É ela que estudou,
Ela que foi lá, e assim, o único mérito que eu tinha aí é falar pra ela assim, ela falar assim pra mim, não, uma semana não vai dar. Fica quieta que vai dar sim. Vambora. Eu vou ser o maior abusado do mundo e vou me permitir discordar de você. Porque Obrigada, acho que você vai né? concordar comigo, André. Vou. Pra botar pra trás tem muita gente, cara. É isso aí. Óbvio que o mérito de estudar, de buscar... É o que eu mas falo pra ter ele. alguém que não, você vai conseguir, você vai lá, tem que... Se eu não tenho, faz né? diferença. É isso aí. Se eu não tenho os dois incentivos, né? Tanto para ingressar na faculdade, Sim, porque sim. eu via muitos nãos e eu não acreditava. E eu estava muito envolvida na área da Você educação. ouviu não até pra fazer o concurso, né? Então, Pelo que eu- você disse, muita gente falou pra não fazer. E não é, porque aí não ia dar, porque na época, até quando eu fui conversar lá na faculdade, né, com o reitor, ele falou, você passou? Eu falei, passei. Na minha época, eu fui a única que estava, né, correndo atrás para entrar no concurso público. Aí até no dia da colação, foi todo mundo, né, toda a família lá do reitor, e todo mundo foi participar disso, me deram parabéns, pediram para eu tirar foto no dia da posse, que era o outro dia. Então, Que era assim, o outro dia. Que era o outro Já dia. tô colando o grau, mas amanhã eu tenho compromisso. Mas amanhã eu tenho compromisso, eu tenho que estar cedo na prefeitura. E assim, claro que ele teve uma influência muito grande em todo o processo. Né? Primeiro que assim, tudo é muito bem arrumadinho. Né? Ele foi trabalhar na escola que eu trabalhava. Ele O era tal do destino, né? ele era o profissional de educação física, que era o que eu amava. Tanto é que os meus alunos não faziam com ele, porque ele pegava umas turmas maiores, né? Maiores, de 6 anos, né? De 5. E aí, quando a minha turma, que a professora adora ficar, né? Vai para educação física para eu respirar, eu ia junto. Eu fazia junto com a professora de educação física com as crianças. Então, ele veio para, justamente assim, foi um grande incentivador na minha vida, né? Não teve jeito. E não para por aí, né? A história segue. Então a história se cruza e vai se cruzando até o final desse bate-papo. Vocês vão ver. Bom, então, vocês formados, né? Agora a gente já está no momento de vocês formados. Como é que se deu esse mercado de trabalho? Como é que vocês estavam aí já atuando? Fala para mim. Olha, para mim foi muito rápido, né? Até porque ter passado num concurso do Rio de Janeiro e ser chamado tão rápido nunca me deixou Esse primeiro foi desempregado. município? Ou Foi município. Tá. É a matrícula que eu tô de licença para me aposentar. Então, assim, foi muito importante para mim. E, assim, uma coisa estava ligada à outra. Acabou ficando tudo entreligado. Porque eu trabalhava numa escola antes até de me formar, né? E nessa escola eu conheci a minha diretora, que era a Alci, que também era diretora do município. E a hora que eu passei, ela me puxou. E aí ela já me levou para a escola dela, já me arrumou dupla. E aí, assim, imagina um garoto sem dinheiro nenhum, de repente com o salário do município, eu me achei rico. Falei, tô rico. Isso até começar a pagar conta. Ainda não sabia a verdadeira história. Era só uma ilusão momentânea. E aí, quando eu fui fazer a minha prova para o município do Rio, eu conheci o professor Edir, de português. Que eu fui fazer um curso de português para poder me ajudar a passar no concurso, a fazer a redação, montar tudo. E aí eu fiquei estudando. E ele gostou de mim, né? E me conseguiu a vaga no Belisário. Que aí foi uma coisa que estava ligada à outra, tudo ficou interligado. E aí, quando eu terminei o curso, e só tinha professor de português, tá? Só eu de educação física. eu me sentia excluído. Falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui com esse monte de gente que eu odeio português? Mas faz isso necessário. E aí foi legal, que ele tinha muito carinho por mim. E assim que eu me formei, apareceu uma vaga no Belisário. E aí ele foi me convidar, ele buscou meu contato, ficou com meu contato e foi me buscar. E me possibilitou, eu muito novo, né? As professoras todas me confundiam com o aluno. E eu adorava aquilo ali, achei o máximo, porque era uma escola tradicional de Campo Grande e fez toda a diferença. Depois eu fui trabalhar com a Beth, que é a professora que trabalhava com ela, e me levou também pro Elton. E assim, imagina um garoto que há um ano atrás não tinha nada. E aí era matrícula no município, dupla no município, Belisário dos Santos, Elton Veloso. Eu cheguei a trabalhar em 5, 6 empregos ao mesmo tempo. E aí eu quero te fazer uma pergunta, Paulo, que eu acho isso muito interessante para quem está assistindo. Faz diferença a postura do profissional. Porque não é só a indicação, não é Sim. não, eu te conheço e vou levar. Porque essa sua frase foi importante. Você fez o curso, ele identificou um potencial em você. E é importante, né? Independente de onde a gente esteja inserido, ter essa postura profissional, ter essa postura ética, né? Acho que isso começa dentro da instituição, né? A gente pode ter vários amigos dentro de um curso universitário,
Mas você não chama aquele que vai tomar cerveja com você para trabalhar junto contigo. Você não chama aquele que faz gatice, que não tem postura para trabalhar com você. Então, o mercado começa dentro de uma instituição. Perfeito. Então, quando você tem postura, você pode ser alegre, você pode ser... Mas você tem que ter responsabilidade, você tem que ter horário. Né? Eu sou um cara... Eu me tornei um cara muito mais chato com isso. Eu não me permito chegar atrasado. Você marcou hoje 9h30. 9 horas eu já estava na porta. Então, assim, por quê? Porque se aconteceu alguma coisa, eu tenho uma margem de segurança. Então, eu sempre tive muita responsabilidade. E encontrei muitas pessoas importantes na minha vida, como a diretora que eu falei, a Alci, a Sheila, que são pessoas que me ensinaram muito, a Maguinha, são pessoas que são importantes, o Erdi. Contribuíram na tua construção. Na minha construção. Então, a seriedade, o comprometimento é tudo na vida. Né? A tua postura. E aí eu vou te botar na parede agora. Você, como professor acadêmico, dá para perceber, não dá na sala de aula? Claro que dá. Dá, né? Aquele Claro que você dá. vê que tá e aquele que tá ali para perceber. o tempo Dá, passar. Dá muito. Claro, a gente pô. identifica rápido. Então, assim, hoje, eu digo o seguinte, a gente está num momento muito, muito difícil da educação. Né? Um momento muito difícil. Essa transição entre o antigamente e o atual é que os professores foram formados no antigamente. E o mundo atual não comporta mais aquilo. Então a gente tem que aprender de novo. E as novas gerações vão ter que aprender. A tecnologia está aí, ela não vai mudar. Então o conhecimento hoje não está mais no professor. Não dá para negar, né? Não dá para negar mais. Não dá. O conhecimento não está mais no professor. O conhecimento está na tecnologia. Hoje está no YouTube, está no Google, está na inteligência artificial. Então, está ali. E aí o que fazer? O que ensinar dentro de sala de aula? E aí eu não estou falando só da educação física, não. Estou falando do universo como um todo. E aí eu gosto muito de usar uma palavra que eu aprendi com o professor Erodi lá dentro da Unigran Rio, que foi a primeira instituição que eu trabalhei no ensino superior, que é a aplicabilidade. Como a gente trazer o mundo do estudo para a sua prática. Como fazer isso? Então, essa é a função do professor. Aplica. Vamos trabalhar a aplicabilidade. Vamos trabalhar os conceitos que a gente não tem dentro da internet. É porque está cru, né? Na internet está cru. De Exatamente. que forma que isso é aplicado, né? Exatamente. Então, assim, como aplicar? Então, a minha vida toda hoje, estando dentro da universidade, estando com um aluno, é justamente essa relação, tá? Como entrar no mercado de trabalho, como você ser melhor, aonde você aplica isso, entendeu? A educação física tem uma coisa que a gente tem que valorizar todos os dias. Todos os dias a gente tem que valorizar. É a prática. É isso que vai salvar o nosso curso. Se a gente começar a achar que a teoria só basta, a gente vai morrer enquanto profissão, tá? A gente tem que valorizar a prática. E é o primordial da execução da nossa profissão é a prática, né? É isso aí. É a prática. Onde que eu vou aplicar meu conceito de musculação, onde eu vou aplicar meu conceito de medidas e avaliações, os esportes, onde eu vou aplicar todos os conceitos que eu tenho de anatomia, o meu conhecimento. Então, a gente só sobrevive se colocarmos na cabeça que temos que colocar a prática dentro da profissão. É claro que quando eu falo de prática, é sabendo como aplicar. Eu vou estudar para saber como aplicar. Não é uma coisa, vai lá e faz. Sim, sim. Não é isso. É eu ter o conhecimento. Mas se a gente realmente não a construção profissional, né? É isso aí. Aonde eu aplico esse conceito? Aqui, na prática. Mostra para mim. Como é que eu faço uma avaliação física? E aí, meu professor tem que fazer isso na prática. Eu cobro muito isso nas reuniões, a Andréa sabe disso, e falo para eles, olha só, eu tenho 20 encontros, eu quero 50% prático. No mínimo, né? No mínimo. Eu falei para vocês que hoje era aula, vocês não acreditaram, tá aí, só o exemplo. E aí? Passou, tá no... E aí, cheguei no município, só que aí antes, né, eu encerrei a minha primeira formação, né, como professora. Teve que sair, né? Eu encerrei quando eu estava no 5º período da faculdade, que eu estava sentindo necessidade de participar de forma mais ativa dos estágios, dos encontros. Vivenciar essa nova formação. Vivenciar isso, senão eu ficava só final de semana, né, fazendo trabalho em praça, né. O professor Rogério foi meu professor, né, me levava, tem isso, vamos lá, faz essa vivência. E aí a gente fazia muito isso, mas isso estava pouco para mim.
Aí encerrei, mas assim que encerrei, fui convidada para trabalhar no departamento de esporte da faculdade. Então, isso acabou me ajudando bastante. E logo, terminando a faculdade, um pouquinho antes, fui convidada para trabalhar numa escola, que eu acho que marcou muito, que quando eu fui me apresentar, levei meu currículo, e aí fiz uma entrevista com o dono da escola, mas falei para ele, olha, eu estou terminando a faculdade, que era para educação física. Aí, quando eu cheguei a casa, no outro dia ele falou, você já pode começar. Eu falei, não, mas o senhor viu, né? Ele falou, o teu currículo tem tudo que eu quero. Justamente aquilo que eu falei lá na frente, né? Com a educação infantil... Você tinha formação de professora, né? Eu tinha formação de professora, eu tinha toda a formação de psicomotricidade, de jogos, de recreação, de trabalho corporal com educação infantil. Então, isso acabou deixando que era para educação física, né? E aí cheguei no município. Né? Cheguei no município em maio, como eu falei, todos os professores já alocados, e eu pensando, não vou trabalhar mais com educação infantil, né? Já cumpri a minha tabela. Lendo engano. Cheguei em maio, o que tinha para mim? Só educação infantil. E aí, só que eu sou aquela assim, né, vou segurar mais um pouco agora, porque eu já trabalhei. Não, depois que ele chega, eu me entreguei. E aí comecei, né, nesse universo aí do serviço público. Tive muitos baques, né, porque eu vinha de uma formação de escola privada, né, mas aí parei numa escola, nós éramos 7 professores dentro de uma escola. E somos amigos até hoje. Que bacana. Porque foi uma escola, tinha um que já era muito tempo do município, quando eu cheguei ele falou, novata? Meu amor, vai gostar da educação física, vai trazer todo um aparato de jogos, tudo arrumadinho, em um mês tu desiste disso. É bom quando a gente tem pessoa que motiva, né? Aí eu falei pra... Mas... Olha o que eu te falei, olha a diferença. É isso aí. E aí eu falei pra ele assim, obrigado pelo seu incentivo, mas eu entrei porque eu sabia o que eu estava fazendo, né? Então, tomara que isso não aconteça. E com 2 meses, ele me chamou e falou... Ele já estava até escrevendo um livro. Ele me chamou e falou assim... Errei feio contigo. Pô, que bacana. Você que me fez voltar a acreditar na educação física. Porque a gente trabalhava junto, né? A gente dividia a quadra. E ele falou, você me fez voltar. Então, ele falava toda a reunião que tinha. Você acabou motivando ele a sair de uma zona de conforto. Zona de conforto. Né? Porque eu chegava, né, doida para a aplicabilidade que Paulo falou. Né? Eu queria colocar aquilo em prática para saber se realmente acontecia. Então, vinha com a cabeça cheia de jogos, E aí ele falou isso para mim. Então, isso foi muito importante. E a gente virou amigo, né? Que bacana. Nós éramos 7 amigos. Éramos não, somos. Porque depois cada um... Porque aí tem aquela coisa de remoção. Eu, como eu falei, morava em Santa Cruz. Trabalhava 10 minutos da minha casa. Que para mim não era bom. Porque os alunos me viam chegando e viviam na minha porta, batendo. Sim. Né? Então, era uma loucura. Você vive o trabalho sábado, domingo, feriado. Eu não podia. E aí eu morava numa rua principal... Então, não tinha como eu escapar daquilo. Mas foi uma escola que me ensinou muito, tanto para o bem quanto para o mal, entre aspas, né? O ruim, porque aí você começa a filtrar, começa a identificar mesmo. O processo. E aí pedi remoção para Campo Grande, porque eu já fazia dupla, que a gente entra no município, já vai fazer dupla, tripla, aquela coisa toda. Vim para Campo Grande, que é a escola que eu estou até hoje, né? Que é a escola ali perto do cemitério de Campo Grande, Almirante Saldanha. E aí acabei ficando até hoje. Já conhecia a escola... Tem jeito, né, Paulo? De novo. Porque ele era dessa escola. Me segue. Não tem jeito, não tem jeito. Algo me diz que ela quis ir pra lá por isso. Não, ele não estava mais. Mas quando ela foi, eu já tinha saído. Ele já tinha saído. Eu conheci a escola porque ele trabalhava lá. Mas eu acabei indo para essa escola que eu fui fazer dupla, né? Fui até com outro amigo e a gente gostou muito da escola. Aí, quando eu pedi remoção, eu fui para essa escola. E aí, assim, a vida não para, né? A gente vai fazendo, aí fiz uma pós em recreação para educação infantil até a 3ª idade. E nessa brincadeira a gente vai continuando. E uma coisa que o Paulo falou lá atrás, que é muito verdadeiro, quando a gente faz o que gosta, a gente quer saber mais. A gente quer ir atrás. É melhor combustível, né, Paulo? Melhor. E aí não tem como, por isso né? Que eu falo, transforma aquilo que você gosta em profissão. Porque aí você vai realizar por completo, né? Eu falo sempre para os alunos, a gente não pode ser hipócrita e falar que o dinheiro não importa, né? Porque a gente precisa do dinheiro até para se manter, né? Numa capacitação, se formar muito mais. E a gente precisa do dinheiro para viver. Mas quando você consegue aliar esse dinheiro com o amor que você tem pela profissão, isso fica mais leve,
Né? E ontem em aula eu falei isso para os meus alunos. A gente pode ser polêmico? Qualquer coisa a gente edita, se Tá. a equipe pedir. Tá. Normalmente quem fala que não dá o dinheiro é o que menos busca, né? Não Isso aí. é? É o que menos busca, é o que menos se capacita, é o que menos corre isso aí. atrás. E aí é aquela fala do... Porque o trabalho é uma obrigação, né? É Não uma tem obrigação jeito, para né? você ganhar dinheiro. Exato. Então- Independente da área. E isso se torna assim, é por isso que as pessoas são assim, são mal-humoradas, por isso que te tratam mal, por isso que se colocam acima das outras pessoas. Por quê? Porque é uma forma de defesa, né? Exato. É uma forma de defesa. Quando você toma esse tipo de atitude, é porque você não tem segurança naquilo que você faz. Porque quando você tem segurança naquilo que você faz, você torna uma coisa leve. E nos Uma traz coisa- prazer, como você falou. É isso. É. E aí você fica muito enrijecido com isso, né? Então você vai buscar, né? E eu, assim, eu falo muito, mas parece que eu amo o que eu faço. Eu amo de verdade. Eu amo tanto que, assim, eu posso estar péssima. Colocou o aluno na minha frente, eu me desligo completamente. Depois posso voltar. Mas na hora que eles... E assim... É ter a chavinha, né? Como eu estou nas duas pontas, né? Eu continuo no meu serviço público na área escolar e hoje faço parte, né? Sou professora de graduação. Então, assim, eu estou nas duas pontas. Isso é muito bacana para a gente ter esse Eu processo. quero pra que gente vocês ter falem essa... disso, mas antes de falar dessa ponte, vocês dois, queria que você não deixasse de comentar dessa sua passagem pelo MES. Não, aí chega, eu falei da pós, né? E depois eu fui fazer um mestrado, né? E esse mestrado tem também, Paulo. Esse mestrado tem uma coisa que é fantástica. Diga. Uma pessoa que eu sou apaixonado e eu consegui dizer isso para ele. Eu sou apaixonado por você. Né? Tem um professor, Manuel José Gomes Tubino, um ícone. Eu tive o prazer, né? Eu tive duas situações, né, que eu digo. As coisas que parecem negativas na nossa vida, até isso ela pode ser positiva. Né? Eu fiz um primeiro mestrado, cumpri todos os créditos e não defendi a tese. Abandonei. Caramba. E aí eu tive a honra de ser chamado, um belo telefonema que mudou minha vida. Falou assim, Paulo, eu tenho a oportunidade de você, o que você faz segunda-feira à noite? Eu falei, nada. Eu tenho uma disciplina que eu estou precisando largar, o professor Sérgio Sartori me ligou e falou assim, eu estou largando uma turma, estou tendo que largar uma turma por um compromisso e eu estou indicando você para ser professor dessa turma na Faculdade Unigran Rio. Isso em 2001. E aí eu falei para ele, legal, tô dentro. Mas tremendo. Sim. Né? Tremendo. E aí fui dar aula de História da Educação Física. Era a disciplina, ele me deu todo o material, me deu todo o apoio, eu assisti uma aula, ele veio comigo, beleza. E fui fazer uma entrevista com o coordenador do curso, com o Evaldo Bechara. E a primeira pergunta que o Evaldo Bechara me fez, se ele vai assistir o vídeo, ele vai falar assim, filha da mãe, nunca me contou isso. Ele me pergunta, seu mestrado? Eu falei, tô fazendo. Já tinha abandonado. Foi válido. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro coordenador do curso e pedir para voltar para poder defender a tese. Ele falou, não vai dar, porque já passou o prazo, já expirou e não vai ter como. E aí, conversando com ele, ele falou assim, olha só, eu posso ligar pro professor Manuel José Gomes Tubino, você vai cumprir alguns créditos e vai defender a tese com ele. Aceita? Compra? Eu falei, com o Tubino? Compro. E fui muito, como sempre, fui muito espontâneo nas minhas coisas, peguei o telefone e liguei para ele. Professor Tubino, e para mim, só em ligar para o Tubino Sim. já era um sonho para mim. Já era uma coisa fantástica. Pô, eu vou dar aula de História da Educação Física e estou falando com o Tubino. A vida fez isso aqui, né? E aí, professor, Paulo Pimentel e tal, ele virou e falou assim para mim, você tem carro? Eu tenho. Ele, que pena. Eu falei, por quê? Porque o único tempo que eu tenho para te atender é quando eu acabar a aula na Castelo e vou para a UVA, lá no Maracanã. Eu falei, sem problema, professor. É o traslado. O traslado. Aí eu falei para ele, sem problema, professor. Eu deixo meu carro na Castelo, não tem problema nenhum. Que horas eu tenho que estar na Castelo? Tal hora na porta, na sala tal. Ele entrou para dar aula e já estava lá. Ele marcou, tipo, 1 hora, eu cheguei 1h30 antes. Aí fiquei lá esperando. Não ia correr um mínimo de risco, né? Nunca. Aí fiquei esperando e tal, e até ouvindo a aula dele, que eu queria ouvir a aula dele, fiquei na porta sentado, escutando lá de fora. Com um copo. Show. Aí
Ele terminou, vambora, vamos pro meu carro. Entrou no carro e falou pra mim assim, ó, o teu tempo de apresentar o teu projeto é agora até eu chegar à porta da uva. Dentro do carro. Tu não tava nem preparado pra isso. Eu falei, beleza, vambora. E aí, comecei a fazer, e no meio do caminho eu falava pro motorista assim, pega um engarrafamento aí, parceiro. Porra, entra na rua com engarrafamento, quebra meu galho. O Bino ria, versa. Ele falava assim, eu falei, porra, sinal vermelho não passa não, maluco. E eu apresentei toda a minha tese, apresentei todo o meu projeto. Quando ele parou o carro, ele falou assim, acabou seu tempo. E aí eu olhei pra ele e falei assim, e aí, professor? Aí ele falou assim, tu acha que alguém que aceita apresentar um projeto dentro do carro, vai voltar de ônibus para Realengo, de trem para Realengo, tá reprovado? Bacana. Eu vou mudar a sua tese, mas eu te quero. Bacana. E eu tive, toda segunda-feira, eu tive a honra de ter um encontro com ele, toda segunda-feira, 8 horas da manhã. Eu nunca cheguei depois de 7h30. E foi o que o Tubino, no dia da defesa dele de tese, ressaltou. Que marcava com ele 8, 7 ele já estava. Se marcasse 7... E é o que você traz na sua vida. É isso aí. Porque, assim, eu nunca me permiti. Se eu chegasse 7h31, eu já estava desesperado. Estava atrasado pro teu compromisso contigo. Porque eu pegava tudo que ele me pediu e ficava lendo ali até ele chegar. Ele passava, bom dia, Paulo. Aí eu olhava para mim e falava assim, o Vasco venceu, hein? Tinha a bandeirinha do Vasco atrás da castela ali do Recreio, que era o CT do Vasco. E aí ele abria a janela e falava assim, meu Vascão. Então, assim, para mim não eram encontros de defesa. Era um momento. Você estava vivendo a história ali, né? De eu participar da história. E a história foi tão bonita comigo que quando o Tubino teve um AVC em Minas, ele veio de avião, a Vera me ligou e falou, Paulo, eu tinha a minha pré-qualificação estava marcada para segunda-feira. Isso foi um sábado. Eu estava com tudo pronto. E aí, a Vera me ligou e falou assim, Tubino passou mal, a gente está levando ele para o médico aqui no Rio, e ele está me dizendo aqui que a tua pré-qualificação não vai existir, para você ficar tranquilo, que ele depois conversa com você. Falei, professora, fala para ele que está tranquilo, que não tem problema nenhum, para ele se preocupar com a saúde dele, que se ele marcar uma pré-qualificação outro dia, eu estou à disposição. Não se preocupa com isso. Ver a saúde dele, eu posso ligar para a senhora para saber dele? Aí ela, pode. Aí na segunda ou na terça-feira eu liguei para ela, ele estava em coma. Ele ficou aquele período em coma todinho. E a Vera me ligava e falava assim, você não quer defender comigo? Você não quer fazer? Eu falava, não, professor, eu vou esperar ele. Paulo, ele ficou acho que 15 dias ou 12 dias em coma. E eu falava assim, ele vai voltar. Eu até me emociono. Sim. E a Vera me ligou e falou assim, o Tubino saiu do coma. A primeira pessoa que eu tô ligando é você. Que bacana. Cara, aquilo pra mim era o máximo. E depois a gente acabou, fizemos todo o processo, defendi a tese. E no dia ele falava assim pra mim, no dia, eu sabia tudo da minha tese. E a banca me perguntava, a banca tal, e algumas coisas ele falava assim, não, fui eu que mandei o Paulo fazer. E as pessoas ficavam assim, caraca, a relação nossa era mesmo de imaginável, né? E é essa a relação que eu quero passar para os meus alunos, é essa diferença na vida das pessoas, que eu estou numa coordenação hoje, porque eu não sou coordenador, eu estou nela, apesar de estar há muito tempo, né, Belo? Nessa função, né? Eu estou desde 2008 nessa função, eu saí da Unigran Rio já contratado para outra instituição. E foi uma coisa surreal, eu nunca esperava que isso ia acontecer. Então, assim, eu tive o prazer de trabalhar na Unigran Rio, e dando aula, sempre fui uma afinidade muito grande com os alunos, e a gente passou um período lá que os coordenadores, depois do Evaldo Bechara, que para mim é meu exemplo de coordenação de curso, os coordenadores não paravam. A gente teve 2 períodos com um, 3 períodos com outro, um período com um período com outro, e a coisa era muito rotativa, e dentro de uma reunião, o meu nome surgiu. E eu falei, vocês estão malucos? Vocês querem me demitir só dura um período? E aí, depois daquele dia, eu acabei assumindo a coordenação. E assumi um desafio muito grande, e tudo na minha vida foi assim. Entrei nisso não pensando no dinheiro,
Até porque quando eu assumi a coordenação, eu ganhei 2 tempos para ser coordenador. 2 tempos de aula para pegar a coordenação, para entender como é que funcionava. E fiquei nisso durante 6 meses. Tinha os meus dias lá, eu ia lá, aprendi tudo. Foi uma escola fantástica para mim. O New Gran Rio está no meu coração. É uma instituição que eu sou apaixonado. E aí, depois desse processo, eu consegui entender qual era a função de um coordenador. Para mim, coordenação só significa uma coisa: ajudar. Ajudar os professores a ministrar aulas melhores. Ajudar os alunos a entrar no mercado de trabalho, a se formarem com qualidade, a amar a educação física. Eu acho que até essa história que você conta do Tubino mostra esse perfil de ser um pouco além, né? Porque o ser só aquilo ali é muito fácil, né? Agora, quando você pensa no além, ele não teria obrigação, por exemplo, de te colocar no carro dele para fazer aquilo. Não, claro que não. Né? Então, acho que isso mostra talvez um pouco do que você fez com a Andréia, com outras pessoas. Acho que isso é uma construção muito bacana que você traz. E aí, volta aí pro seu mestrado. E aí eu chego no Bebe uma mestrado. água, Paulo. Legal, obrigado. Pode falar bastante. Tá bom. E aí eu cheguei no mestrado, né, e fui ser aluna do Tubino. Né? Então, assim, só que para chegar nesse mestrado, eu quando cheguei no município, como eu falei, eu trabalhei com educação infantil, só que eu trabalhei porque eu já tive uma experiência antes, que eu trabalhei numa outra escola em Campo Grande, no Palmieri, que eu tive uma experiência com deficiente. Então, eu tinha uns cotoquinhos, né, de 2 anos, de 3, de 4, que a escola não sabia lidar com isso. E eu, como eu falei que eu gostava muito de cursos, eu fazia parte de um espaço de educador infantil em Botafogo. E lá me encantei, passando no corredor com um palestrante falando sobre deficiência. Aí eu voltei e falei, posso participar? Ele falou, olha, amanhã eu volto. Eu falei, então eu volto também. Não ia voltar, né? Mas eu voltei. E ali tudo começou, o meu encantamento. Cheguei no município, ninguém queria pegar turma de deficiente. Eu, já apaixonada, porque eu já tinha curso, já gostava também, fiquei. Quando cheguei no mestrado, cheguei muito certa que eu queria a linha do deficiente. Mas fui com o Tubino, né? Tive essa honra, esse prazer. Eu tenho que falar isso, né? Porque o Tubino teve um papel muito grande na minha vida. Eu lembro a primeira vez que eu abri a sala, eu não sabia abrir a porta. Quando falou, o Tubino tá lá dentro, eu não conseguia abrir a porta que eu entrei. Ele olhou para mim, ele falou, André Vilela? Eu falei, sou eu. Ele falou, então venha, estou te esperando. Aquele jeito que ele fazia assim na cadeira. E ali eu muito nervosa e comecei o mestrado com o Tubino. Só que antes eu fui para Foz fazer, né, aquele congresso que tinha. Participei de uma mesa redonda assistindo ele, né, e pensando, nossa, vai ser com ele, Fui para a FIEP e aí vai ser com ele. Voltei em fevereiro, comecei o mestrado com o Tubino. E aí todo aquele, né, encantamento, a gente sabe o Tubino, aquele jeito dele, né? Eu já conheci o Tubino por tabela por conta de Paulo, né, que fez o mestrado com ele. E aí, na minha pré-qualificação, eu falo que ali foi um marco muito grande para mim, porque a gente não sabe, é o que eu falo, né? Eu falo muito e eu sou muito de falar o que eu sinto, porque a gente não sabe quando que a gente vai se ver de novo e se vai se ver de novo. Na minha pré-qualificação, o Evaldo estava na minha banca, e uma outra professora da Rural, e assim, o Evaldo fez algumas intervenções de escrita, de palavras, até eu brinco muito, né, que eu não uso através em texto nenhum. Se você ler um texto meu, você vai ler qualquer coisa, menos através, que eu fiquei com trauma. É igual o Todinho. É igual o Todinho do Filho de Paulo. E aí, assim, o Tubino se colocou várias vezes, e quando terminou a pré-qualificação, aí aquela coisa, né, veio, deu parabéns, a professora elogiando, o Evaldo também veio, me abraçou, falando das considerações que ele tinha feito, e eu agradecendo. O Tubino parou, saiu da mesa, veio, ficou de frente com todo mundo, me abraçou. E ali o Tubino fez assim, eu quando lembro, o Tubino do nada, era uma pré-qualificação só, né? E o Tubino, eu agradecendo, aí ele falou, olha, as intervenções que eu fiz é porque eu sei aonde que ela vai chegar, eu sei o que ela quer fazer. Isso aqui foi uma construção. E eu agradecendo, eu falei, que isso, professor? O senhor não identifica a honra que é para mim ter o senhor como meu orientador. E eu, como eu falei, né, eu vou falando aquilo que eu sinto. Ele pegou meu rosto, ele me beijou na testa, ele falou assim, a honra é toda minha.
eu tenho certeza da profissional que você é. E foi falando tanta coisa para mim. E eu, claro, né? Desabei. Foi um momento tão único. E foi o último. Né? Foi o último momento que eu tive com o Tubino, que eu brinco, que eu falo, Tubino, tu não podia fazer isso comigo, como é que tu me abandona no meio do caminho? Né? Como que você faz isso comigo? Né? E eu tinha pré-qualificado só. Eu ainda tinha uma outra trajetória até chegar à defesa. E aí Tubino me deixa, né? E foi a mesma trajetória, a Vera liga, e Tubino, e foi embora, né? Dia 19 de dezembro, e aquilo para mim, eu não conseguia acreditar naquilo, né? Eu passei muito tempo, e aí depois que tudo amenizou, a Vera fez uma reunião com a gente, quem queria ficar por causa da linha de pesquisa, né? E aí eu fiquei com ela. E aí é como a gente fala, né? Nada é por acaso. Aí a Vera fez eu quase construir um novo mestrado, né? Eu dei uma volta ao mundo, mas eu falo para as pessoas, não tem experiência melhor, né? Porque hoje, quando você pega um texto que tu lê com muita facilidade, é isso, né? Não é um retrabalho, na verdade, você absorve mais conhecimento. Absorve muito, e você ganha tudo, né? Porque mestrado, o professor fala assim, ó, tem esse livro para você ler semana que vem. Tubino fazia isso comigo, né? Eu li um livro sobre o ócio criativo do Domênico De Masi, que eu me apaixonei por ele. E o Tubino falou assim, você tem que ler esse livro, semana que vem você vai apresentar para a turma, tá? Eu quero um resumo. Eu fui comprar o livro era dessa grossura. Falei, como que o Tubino quer que eu leia isso uma semana? Eu li menos de uma semana, porque eu me apaixonei por aquela leitura. E aí a gente vai ler, por que ler isso sobre ócio? Eu falo sobre deficiente. E aí você vai, né? Eu li também Norbert Elias, que fala sobre segregação. E na hora que eu li, ele falava de segregação de condomínio, segregação social, mas tinha tudo a ver com a minha área, que é deficiente é o quê? Segregado na sociedade. Volta no que o Paulo falou, é algo que te atrai, é algo que te motiva, é algo que isso aí, te constrói. E aí você faz rápido. E aí me especializei, né? Saí mestre de deficiência, amando tudo. E aí fui convidada para trabalhar no centro esportivo. No Miésimo, né? No Miésimo. Com deficiente. Que aí trabalhava lá só terça e quinta. E na época, né, o gestor de lá queria que... Ele falou, André, vem porque eu quero quarta e sexta. Aí eu comecei quarta e sexta, foi um trabalho muito enriquecedor para mim, porque eu comecei a agrupar o deficiente pelas deficiências, depois eu fiz por um grau, né, de maior comprometimento, menor comprometimento. Isso foi muito enriquecedor para minha construção que eu tinha, né, de toda essa deficiência na minha cabeça. E eu amo trabalhar com deficiente, né? Fiz um trajeto lá pequeno, mas que foi muito, foi sensibilizado, né? Depois eu não voltei, porque eu acredito que quando a gente trabalha com deficiente, o teu comprometimento é muito grande. E não dá para você parar, e tu volta, e tu para, e tu... Não. Ele tem que ter um processo, né? Mas aí continuei na área pública com eles. Exatamente. Né? Continua passando pela sua vida. Continuei, né? E aí nessa trajetória toda, hoje também dou aula, né, para a educação física adaptada, que é onde eu me realizo totalmente, porque eu amo mesmo essa área. Olha, a gente está quase indo para o final, mas ainda tem um pedacinho, fiquem aí. E aí eu queria que vocês falassem, a Andréia ia puxar um pouco desse assunto, eu queria que vocês falassem agora um pouco do privilégio que vocês têm dessa análise de sociedade. Porque vocês estão pegando crianças ali 3, 4, 5, 6 anos e estão pegando os graduados. Como é que vocês têm percebido essa parte da educação? Como é que vocês têm percebido esse momento? O Paulo falou um pouco já da dificuldade, mas como é que vocês têm essa análise nos dois mundos, vamos dizer assim? Eu? Já bebeu água e já se recompôs. Assim, eu acho que o mundo é muito diferente hoje, né? A gente tem que compreender o mundo atual. A criança de hoje, por exemplo, eu vou citar um fato do meu sobrinho. Ele tem 4 anos e fala poitão, e nunca foi a São Paulo. Né? Nunca foi a São Paulo, não tem contato com nenhum paulista. E aí eu perguntei, por que isso? Porque ele gosta de um desenho, né, que é feito por pessoas que são paulistas. Então, assim, a gente tem que compreender isso, que o mundo mudou. A influência. Então, né? A influência, ela hoje, ela não está só... A cultura, ela não está só no local onde você reside. Ela globalizou. Então, a gente precisa compreender essas mudanças, a gente precisa compreender
a cada um como um ser, e a educação física tem que atuar no prazer. Tem que ser prazeroso. E a gente tem que entender as relações. Hoje, também nas fases iniciais, a gente identifica muitas pessoas com distúrbios, né? Aí você vai dizer para mim que antigamente não existia? Existiam. Só que hoje isso é detectável. Então a gente tem que compreender. Aquele aluninho que ele era burro, hoje a gente sabe que ele pode ter TDAH, a gente sabe que ele pode ter autismo, dislexia, então, e outras coisas. Então a gente tem que compreender a formação hoje. E a gente tem que mudar isso. E na verdade, Paulo, não sei se você concorda, o profissional de educação física é fundamental para isso. Porque é a hora que a criança está em movimento, né? Claro. Então, é a hora que ele está se socializando. De estar na cadeira, sentado. Exatamente. Então, a gente tem que pegar esses fatores e aplicar aquilo que é necessário para ele, entender o desenvolvimento dele, e a partir daí. E isso vai interferir lá na minha formação no ensino superior. Porque o meu aluno tem que entender isso no meu ensino superior para ele atuar lá embaixo. Para ele poder atuar não só dentro da escola, como na área do bacharel. Né? Na área da licenciatura, como do bacharel. Ele entender por que uma criança ela é obesa. Né? Não é só a questão da alimentação. É cultural, né? É toda uma função. Então, assim, como modificar esse processo? Como atuar nesse processo? Então, a gente precisa ter uma atenção, um olhar mais incisivo dentro desse processo. E aí eu queria que vocês dois comentassem algo que a gente comentou nos bastidores sobre essa questão do imediatismo na graduação. Como é que vocês têm percebido isso? Como é que isso preocupa ou não vocês? Preocupa porque, Paulo acabou de falar, né? Tudo mudou, o mundo mudou, né? Então, assim, mais uma vez eu vou lembrar, tivemos uma pandemia aí que a gente estava tentando tirar a conexão, a pandemia veio para colocar essa conexão como a única forma de comunicação. Né? E aí se acostumou muito com isso. Então, hoje, o aluno, né, da graduação, ele chega, ele senta já querendo levantar, né? Ele nem aproveitou o sentar do que ele precisa ganhar ali, ele já quer levantar. E aí, o que o Paulo fala da aplicabilidade, eu brinco muito com ele, já que eu fui muito chata com essas duas palavras, contextualização e conhecimento. A gente sabe que a nossa profissão ela é prática. Claro que é prática, mas eu não posso acreditar que ela é prática pela prática. Se eu não sei pegar o conceito... Não só fazer a prática. E aí, quando a gente fala de conceito, eles vão pegar esse conceito em qualquer lugar. Mas aí, como que aplica? E aí, como que eu contextualizo? Né? A grade de educação física ela é muito ampla, mas eu tenho que entender que na grade, as disciplinas que comportam essa grade, todas as disciplinas são necessárias, mas eu tenho que entender como que eu contextualizo. Até porque não é só fazer exercício. Não é? Não. E aí, assim, quando eu ministro, né, folclore e dança, o que se faz folclore e dança numa graduação? Aí eu vou ter que entender o quê? Cultura. Eu tenho que entender que meu aluno, quando chega na academia, eu recebo o aluno com vários tipos de cultura diferentes. Exatamente. É onde o meu folclore pode interferir na movimentação, na dança, na prática. Então, eu tenho que aprender a contextualizar. E esse aluno hoje, ele chegou, ele já quer ir embora. Peraí, como? Ele chegou, né? Eu falo, hoje em dia a gente tem um aparelhinho na mão, que eu chamo de mundo, que é o celular, mas ele nos dá muita coisa, mas ele também nos tira. É saber como usar, né? Porque ele também tira a audição, que eu falo para ele, que é o fone, e o nosso cérebro lê isso muito rápido, ele tira a nossa concentração. E o aluno da graduação ele tem que entender que ele está ali já como um futuro profissional. Né? É uma formação, então, ele chega para aprender a como ensinar. Né? Então, pensa, se eu não tenho conhecimento, eu vou ser apenas um replicador na sociedade e vou reclamar que a educação física não me dá futuro. E nem dá dinheiro. Nem dá dinheiro. É esse ciclo vicioso. Isso que eu falo. Não fala para mim, eu sempre começo a minha aula dizendo para eles, não fala para mim da profissão. Não fala que a educação física é uma profissão desvalorizada. Porque quem valoriza a profissão sou eu. Eu é que valorizo, exatamente. Ou não é? Não tem como. A Unigama dá pra gente uma coisa que eu não achei em nenhuma outra instituição, né? É a transformação social. Lá a gente cumpre isso de uma maneira muito aflorada. Está muito no nosso raiz, sangue. Né? Porque assim, mesmo eu estando no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, que é o maior núcleo que a gente tem da educação física, hoje a gente está expandindo para Campo Grande, para Olaria,
Mas na Barra da Tijuca isso fica muito evidente. Eu estou num local que é área nobre do Rio de Janeiro. A gente perde para a Zona Sul, mas está muito pertinho Está próximo, só tá... da Zona Sul. E eu atendo a minha clientela, na maioria das vezes, eu transformo as vidas da Rocinha, do CDD, da Tijuquinha, da Muzema. Então, assim, são pessoas que vêm desse coisa. E eu falo para eles o seguinte, a gente transforma a vida. A gente não passa só conhecimento, só conteúdo, né? A gente educa. E quem acredita que hoje educação, o professor não tem que educar, acabou. A gente educa. Porque a sociedade, como é que eu vou cobrar da família educação se ela não tem? Infelizmente, essa é a grande realidade. Não dá para eu fechar o olho e dizer que a família, hoje, consegue educar o seu filho sozinho. Muitas não conseguem. Algumas até conseguem. Então, muitos não conseguem. Então, o meu aluno chega lá com falta de educação. Eu vou contar uma historinha, né? É bom de ficar pode velho. Contar, é isso? Pode contar. É contar uma historinha, que é o seguinte, eu tinha uma aluna que ela chegou na instituição... Isso na graduação? Na graduação. E ela chegou para mim e falou assim, eu me formo esse semestre. E aí eu, todo criterioso, peguei passo a passo do que ela tinha feito e o que faltava fazer. Expliquei a ela o que faltava. E ela gritou, esperneou e eu fiz passo a passo com ela. Expliquei e falei para ela, só, você vai ficar mais um ano na instituição. Você não está se formando agora. Você não cumpriu isso, você não cumpriu isso, você não cumpriu isso. E precisa cumprir. E ela ficou. Naquele período que ela ficou, um ano a mais, eu consegui tirar o conceito de educação física. Eu consegui com que ela entendesse qual era a função dela no mercado de trabalho. A gente conseguiu. Ela passou a ser educada. Ela passou um ano sendo educada. Então, não era se não conteúdo. ficasse esse período... E no último semestre que ela foi embora, ela veio me agradecer. E eu acabei dando aula para ela desse semestre, e eu falei para ela assim, agora sim, você está pronta para o mercado de trabalho. Lá atrás você não estava. Agora você vai para o mercado de trabalho, e eu tenho certeza que daqui a uns anos eu vou ter orgulho de ter colocado no meu currículo que você se formou aqui e eu estava na coordenação. É por isso que existe o conteúdo, né? É para você realmente e ter o tempo necessário, né? E é a maturação da profissão, né? E assim aconteceram com outros, né? Milhares. Esse caso foi muito marcante para mim, porque ela veio falar comigo e eu tive a oportunidade de falar isso para ela. E ela olhou para mim e falou assim, obrigado. Bacana. Por ter me deixado mais um ano aqui, porque hoje eu estou pronta para o mercado. Porque não adianta eu formar para ser mais um. Exatamente. Eu tenho que formar e digo para eles, eu estou te formando para ter orgulho que você consegue sustentar a tua família lá fora com a educação física. Você vai conseguir ir para o mercado, vai conseguir atuar e vai conseguir ser bom naquilo que você faz. Né? É claro que a gente não tem um alcance de 100%, né? Nada na vida a gente consegue. Não. Mas o que a gente pode fazer é a única coisa hoje que me mantém aceso para continuar nesse cargo tão difícil que é estar coordenando. Acho que hoje eu sou um dos mais antigos, né, dentro da... E mesmo tendo anos... Mesmo de tendo coordenadores... anos, continua sendo difícil, né? Mesmo tendo anos de atuação, continua sendo difícil. Sim, até porque a gente tem que entender que a vida muda. Então, assim, eu tenho muito orgulho disso, tenho muito prazer de estar à frente de uma instituição, da Unigama, né? Sou muito grato a ela por tudo que ela fez por mim, porque quando eu fui para lá era um momento difícil na minha trajetória. E eu descobri isso. Né? Eu descobri que eu posso transformar a vida, que eu posso mudar conceitos, que eu posso que eu tenho relação muito direta com o aluno. Eu acho que é muito legal quando a gente escuta essa frase, porque você não se coloca internamente, é o externo, né? É tanto aluno como professor. Isso vale muito a pena, porque assim, realmente, como eu faço parte da... É verdade ou ele tá mentindo? Porque você tá lá. Não, eu posso constatar isso porque ele é meu coordenador, né? Então, tudo mentira. Tudo mentira, né? Nada disso. Não, é o contrário. E aí eu tive essa honra de ser convidada para trabalhar na Unigama, que é uma faculdade que acaba tendo esse perfil que eu acredito. Né? Claro que eu sou, né, regida pelo coordenador que está aqui,
que por acaso, né, fez parte da minha trajetória. Teve por umas acaso, passagens básicas. umas passagenzinhas básicas. Mas é muito bacana isso, porque a gente está sempre voltando, né, e lembrando disso, e lembrando sempre que, assim, são trajetórias profissionais, né, ele é meu coordenador lá na instituição. Claro que ele tem essa sensibilidade com o aluno, como ele está falando, e que eu vejo, como eu já falei aqui, e a faculdade tem isso, né, esse aluno ele tem que sair com conteúdo? Tem, mas ele tem que sair preparado para essa prática. É o mercado de trabalho, então a faculdade tem isso, e Paulo vem, né, enxertar mais ainda. A gente trabalha muito com essa aplicabilidade. Como que vai ser? Reflexo do coordenador. É né? isso aí, por isso que eu falo da contextualização. Sim. Como é que você pega esse conteúdo? Então, eu faço muito isso com eles dentro da aula, né? Tá bom. Ah, mas eu só quero essa área. Eu brinco com eles. Só quero, não. Educação física não te permite isso, né? Mas aí, tá bom. E agora esse conceito? Agora eu quero que vocês peguem esse conceito e coloque para mim na prática. Como que vocês vão aplicar? Na musculação, no cross, no funcional, onde vocês estiverem. E aí você nota que eles começam, né? A se apropriar, né? Aí se apropria, às vezes vem e fala, nossa, Andréia, eu nunca imaginei que pudesse fazer isso. Ou então um aluno que volta, eu tive um aluno que voltou, escolinha de futebol, e falou, Andréia, lembra quando você deu GR pra gente? E você falava que dava para contextualizar, eu uso aquelas brincadeiras, aquelas movimentações para preparar os meus pequenininhos no futebol. Então, isso não tem preço. Isso é a hora que tu vê que né? deu certo. Que deu certo. Olha, né? antes da gente fechar, eu queria que você falasse um pouco, que a gente já está no limite. No limite. Será que por você quê? falasse um pouco dessa responsabilidade que você também assumiu como uma presidente de comissão do CREF 1. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É isso aí, né? E nessa trajetória toda, né, eu chego no CREF. Né? Chego com 1000 questionamentos, né? Querendo saber mais. Mas é uma coisa que eu falo muito aqui nas reuniões que eu tenho a oportunidade de ministrar, é que o CREF é a casa da educação física. É aqui que a gente chega, é aqui que a gente discute, é aqui que a gente coloca novos saberes, aqui que a gente reconstrói os olhares, porque a gente está aqui com todos, né? Variações desses profissionais. E cheguei dentro da educação e fiquei muito pouco, fiquei acho que 6, 8 meses fazendo parte de uma comissão. E logo fui convidada para presidir, né, essa comissão. Isso me deu, claro, experiências, né? Gosto muito de estar aqui dentro. Eu até quando eu demoro muito a vir, eu venho aqui e cobro, né? Olha a reunião, essa semana mesmo a gente já estava com reuniões marcadas, mas eu acho que é muito importante isso. Porque as comissões, quando elas começaram a ser formadas, elas vieram para agregar, para somar muito a nossa profissão. Por quê? Porque a gente traz o profissional aqui para dentro, de várias vertentes de atuação, a gente aqui discute, né? A gente quebra o pau, a gente daqui a pouco está, né, somando. Às vezes a conexão não está legal, porque vem com um pensamento, vem com outro, e é isso que é bom. Que quando acaba, está todo mundo pensando junto. E aí, quando esse profissional sai daqui de dentro, de uma comissão que a gente construiu, que a gente falou, que a gente viu os desafios, quando ele chega na sociedade, tem uma mudança, né? E essa é a proposta, que a gente venha para cá, formar opiniões, reformular conceitos, construir para a gente chegar, para entregar um trabalho sempre com uma inovação para a sociedade. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, eu acho que você está percebendo isso em casa. Hoje está sendo aquele bate-papo que eu ficaria aqui 6 horas batendo papo. Queria realmente agradecer a vocês. Como é que foi bom entender a construção, entender de que forma deu, entender as superações. Eu acho que a gente cumpriu pelo menos a minha promessa do início do bate-papo. Foi uma aula, né? Para quem assistiu, eu acho que teve inspiração, teve entendimento e vocês trouxeram um conteúdo muito bonito da trajetória de vocês. E eu quero passar a palavra a vocês para deixar uma última palavra e se despedir do pessoal. Eu agradeço muito, como eu falei no início, né? Eu acho que é muito importante, como eu terminei agora falando que o CREF, para mim, é a casa nossa da educação física. Eu acho que a gente tem que acreditar. Não adianta a gente ser profissional e ficar lá fora, né, querendo criticar, querendo dizer, vem para cá, traz a ideia. Esse tipo de contato, você falou o tempo inteiro de aula, mas eu acho que é aula para a gente também, né, Paulo? Porque a gente está sempre falando, e quando a gente fala, por mais que a gente, né, se conheça, é sempre algo que chega.
né? Eu costumo dizer muito, ninguém chega sem trazer algo e vai embora sem levar alguma coisa. Então, a troca para mim é muito importante. Eu acho que a gente está sempre trocando, é o que te eleva profissionalmente, né? Então, eu só tenho a agradecer, foi um momento muito gostoso. Que manhã deliciosa em poder estar aqui com vocês, em poder estar contando a minha história, em poder estar aqui com um amigo e um profissional, né, que eu sempre me orgulhei muito de trabalhar com ele. Então, foi uma manhã deliciosa e eu só tenho a agradecer. Foi realmente delicioso. Eu quero dar os parabéns ao CREF, né? Parabéns por esse projeto, parabéns por proporcionar isso para os profissionais de educação física. Eu acho que é uma coisa muito legal a gente valorizar as histórias, né? Valorizar o profissional, e fico muito honrado, né? de estar aqui, de estar falando da minha história, da minha trajetória, né? Das pessoas que foram importantes na minha vida, como foi a Unigran Rio, como foi os meus professores de faculdade, como é a Unigama hoje, o meu reitor, o Vitor do Rosário, que compra todas as minhas brigas, né? Eu falo para os caras, fala assim, Paulo, tu briga muito. Eu falei assim, cara, eu brigo porque eu tenho alguém que me apoia, que acredita no meu projeto. Né? E eu falo isso para ele, eu quero agradecer a ele, quero agradecer aos meus alunos, né? por manter a chama viva, por me manter vivo e acreditar no meu trabalho. Né? Porque hoje eu me realizo muito dentro do que eu faço, dentro do que eu me proponho a fazer, e acredito que a educação física ainda é a profissão do futuro. Né? A gente acredita que, mesmo com todas as transformações, mesmo com o mundo, a gente é uma profissão do futuro. Né? Não é uma profissão do atual. A gente precisa modificar muitos conceitos, a gente precisa aprender muito. Que bom, né? Que bom que a gente precisa evoluir e buscar coisas novas. Então, eu agradeço ao CREF por esse momento e por fazer, né? Me fazer emocionar, como o Vitor sempre fala assim, você quando fala, você se emociona, você tem sangue na veia. É exatamente isso. Eu vibro e sou apaixonado por tudo que eu faço. Para quem está assistindo de casa, com certeza percebeu o que eu percebi. O brilho no olhar de vocês ficou aceso durante todo esse bate-papo. Então, isso eu acho que é o que move, é o que traz, né, sentido. Então, vocês trouxeram os dois com histórias lindas em relação ao Tubino, em relação a várias pessoas. Então, com certeza vocês fazem muito pela educação física, mas a educação física também é muito grata a vocês dois. E obrigado por ter dividido um pouquinho da vida de vocês com a gente. E com você aí de casa, a gente se vê semana que vem. Até lá.